A graça e a paz do nosso Senhor seja com todos nessa noite, amém? Tudo Ele fez para o seu louvor. E se nós estamos aqui hoje, é para o louvor da honra e da glória do nosso Deus, amém? Glórias a Ele. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 11, a partir do verso 20. Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 20. Diz assim a palavra do nosso Deus. Mateus 11, 20. Ai de ti, passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Até aqui a leitura. Senhor, nós clamamos pela tua graça, pela tua misericórdia, para que o Senhor venha sobre nós nessa noite, uma vez mais, com teu doce Espírito, aclarando as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos compreender a tua palavra e sermos assim transformados, edificados, constrangidos, renovados por meio dela. É o que te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus, depois de instruir seus discípulos a pregarem o Evangelho, como nós vimos no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, depois de Jesus ter recebido ali os discípulos de João, com o questionamento de João sobre se de fato ele era o Messias ou se eles tinham que esperar ainda que viesse um outro. Jesus, depois de realizar milagres ali na presença dos discípulos de João e os enviar com a resposta, né? Veja, João, o que eu fiz. Não é isso que diz a Escritura acerca do Messias? Os cegos veem, os coxos andam, os mudos falam, mortos são ressuscitados. Jesus dá testemunho de si mesmo. E se nós nos lembrarmos que na sequência disso, Jesus começa então a falar para a multidão que havia presenciado aquela dúvida dos discípulos de João, acerca do próprio João, maior homem nascido de mulher. Mas Jesus deixa claro que no reino de Deus, qualquer um é maior, ainda assim é maior do que João, né? João é o maior nascido de mulher, mas no reino de Deus, João é só mais um. E Jesus, então, ele faz isso, ele explica isso para a multidão, preocupado com o que a multidão estava pensando sobre João, por ter apresentado aquela dúvida. Jesus deixa claro que João continuava sendo o grande profeta que Deus havia levantado para preparar o caminho do Messias. Agora, do texto que nós lemos, Jesus segue na sequência desse relato que nós vimos
no início do capítulo 11, justamente se voltando para as multidões. Aqui usando uma expressão interessante, né? O verso 20 diz que Jesus passou a increpar as cidades nas quais ele operou muitos milagres, numerosos milagres. O texto em questão, irmãos, mostra a leitura, a observação que Jesus fez naquelas cidades. Lembrem-se que Jesus enviou os discípulos, mas ele os acompanhou. E onde Jesus ia, multidões vinham até ele. E ele pregava o evangelho, pregava o reino dos céus, pregava uma mensagem de arrependimento. E, a reboque disso, se compadecia dos necessitados. Libertava, curava, fazia milagres, sinais, prodígios na presença dos homens. Para mostrar, para testificar que ele era o Messias prometido. E ele fez uma constatação sobre essas cidades. Essas 3 cidades que são citadas aqui, são cidades nas quais Jesus caminhou muito por elas. E ele fala acerca dessas cidades, todas elas cidades ali da região da Galileia. O texto de Mateus diz que Jesus, quando ele sai da sua cidade, ele vai para a região da Galileia. Ele fala de Corazim e de Betsaida, no verso 21. São cidades próximas ao mar da Galileia, e ele vai se comparar com Tiro e Sidom, 2 cidades que nós vamos ter referência a elas lá no Antigo Testamento, lá nos textos do profeta Isaías e do profeta Ezequiel. E depois ele fala de Cafarnaum, que era uma cidade que Jesus tinha muita propriedade para falar dela, porque a gente vê lá no capítulo 4 de Mateus, no versículo 13, ou seja, no início do ministério de Jesus, que ele morou naquela cidade, muito provavelmente na casa de Pedro, que era de lá, e ali foi meio que a base, sabe, do ministério de Jesus. Ele saía e quando ele voltava para algum lugar, ele voltava para Cafarnaum. A maioria dos milagres que são registrados de Jesus em casa, como nós vimos aqui no capítulo 9, ele estava em Cafarnaum. Então ele conhecia muito bem aquela cidade e aquelas outras 2 cidades da sua circunvizinhança ali. E ele compara Cafarnaum com a cidade muito conhecida por nós, também lá do Antigo Testamento, a cidade de Sodoma. Então, meus irmãos, Jesus ele contrasta a intensidade do juízo que essas cidades do Antigo Testamento, tanto a cidade de Sodoma, quanto as cidades de Tiro e Sidom, todas cidades que receberam o juízo de Deus, ele compara as cidades dos seus dias com aquelas cidades, dizendo que o castigo delas seria pior. Jesus, ele revela algo aqui para aquelas cidades. O porquê do castigo delas ser pior. Será que o pecado delas era pior? Será que elas haviam feito algo mais horrendo do que aquelas cidades que haviam sido destruídas pelo Senhor lá no Antigo Testamento fizeram? A gente se lembra, Sodoma e junto com ela a sua cidade vizinha Gomorra foram destruídas por Deus. Tiro e Sidom, cidades também ali dos fenícios, que eram inimigos do povo de Israel, foram fortemente destruídas também pelo Senhor. E Deus está dizendo, Deus vai ter mais pena, mais piedade dessas cidades que já foram destruídas no dia do juízo, do que de você, Corazim, do que de você, Betsaida, do que de você, Cafarnaum. Por quê, meus irmãos?
O título desse sermão nos aponta para isso. Corações impenitentes diante do Rei. O ministério de Jesus, ele foi marcado por milagres, não foi? Foi ou não foi? Foi. Ele foi marcado por curas, não foi? Verdade. Ele foi marcado por sinais maravilhosos. Mas sabe qual é a marca mais importante do ministério de Jesus? Chama-se arrependimento. Invariavelmente, todas as vezes que a gente vê Jesus falando da sua mensagem, o que ele pregava? Ele pregava arrependimento. Tem sido o tema das nossas mensagens, né? É chegado o reino dos céus. O que Jesus fala na sequência desse versículo? Ou melhor, antes desse versículo, está lá em Mateus 4,17. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Duas coisas, irmãos, a gente pode observar aqui no versículo 20. Como eu já disse, Jesus, depois de ter orientado aquelas pessoas, elas que haviam visto os discípulos de João perguntando, certamente haviam visto Jesus fazendo milagres também para mostrar para os discípulos de João. Elas viram. O texto, então, diz no verso 20, passou, então, Jesus a increpar, ou seja, a chamar a atenção, a exortar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres. Por que será que Jesus fez isso? O texto diz o motivo. Pelo fato de não terem acreditado nos milagres. É isso que está dizendo aí o texto? Pelo fato de não terem aplaudido Jesus. Não. Jesus começou a increpar aquelas cidades pelo fato deles não terem se arrependido. A gente observa duas coisas, como eu disse, nesse texto. Nos versos 21 e no verso 23, nós vemos que Jesus fala assim, verso 21, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram. E aí lá no verso 23, Jesus fala assim, tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti fizeram. Irmãos, é um dos raríssimos momentos, e essa é a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, é um dos raríssimos momentos no Evangelho que o próprio Jesus aponta para os seus milagres. Ele fez isso para os discípulos de João, e ele faz isso agora falando sobre os seus milagres para aquelas cidades. O que geralmente a gente vê Jesus fazendo com relação aos seus milagres? Alguém quer sair contando, Jesus fala assim, não conta para ninguém, não é assim? Segura aí, não chegou a hora de revelar. Aqui, de repente, Jesus começa a apontar para os seus milagres e dizer assim, essas cidades, onde eu realizei muitos milagres, ai delas. Se isso tivesse acontecido naquelas cidades que foram destruídas por Deus no Antigo Testamento, elas teriam se arrependido. Elas estariam aqui até os dias de hoje. Eles teriam tido um coração mais penitente, mais quebrantado à vista desses milagres do que vocês têm sido. Essa é a primeira coisa que nós observamos. E a segunda coisa é que Jesus, ele não está aqui destacando, increpando, né? Ou seja, chamando a atenção, exortando aqueles homens, aquelas cidades, por causa da falta de fé deles. É curioso isso. Jesus não está acusando eles de não terem fé.
Jesus está acusando-os de não terem se arrependido. Falta de arrependimento. A gente já viu os milagres que Jesus realizou. E eles serviam para testemunhar quem ele era. Agora Jesus usa os seus milagres não apenas para testemunhar, mas para fazer uma denúncia. Para apontar para aqueles que viram os milagres. Se a gente observar bem, e tem alguns textos bíblicos que nos ajudam a entender isso, que não necessariamente aquelas cidades deixaram de crer, de acreditar nos milagres de Jesus. É claro que muitos não creram. Mas teve gente que duvidou de outras formas. Por exemplo, se você olhar comigo aí em Lucas capítulo 11, versículo 15. Lucas capítulo 11, versículo 15. O evangelho sinótico, parecido com o de Mateus, conta relatos paralelos aos de Mateus. Lucas diz assim: uns, porém, deles, aqui são os fariseus, disseram acerca dos milagres de Jesus: é de Beelzebu, o maioral dos demônios, que ele expulsa os demônios. Jesus foi acusado várias vezes, né? Então eles não duvidavam do que Jesus fazia. Eles duvidavam da procedência. Eles queriam atribuir uma obra que era de Deus ao diabo. Havia alguns outros também que criam nesses milagres porque eles eram incontestáveis, mesmo sem saber explicar. Por exemplo, avança um pouquinho aí, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 23. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 23. Diz assim: estando, porém, em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. E olha lá no capítulo 7, versículo 31. Diz assim, João 7, 31. Assim, pois, muitos dentre o povo creram nele e diziam, olha só, eles creram em Jesus, mas olha o que eles diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Eles creram nos milagres, mas eles não creram que Jesus era o Cristo. Quando vier o Cristo. Jesus era o Cristo. Jesus não era este homem, um homem qualquer. O maior problema daqueles homens, irmãos, não era crer nos milagres. Não eram crer nos sinais, nos prodígios. A gente falou aqui hoje pela manhã, na escola bíblica, né, dos povos pagãos, os povos do Antigo Testamento que não tinham Deus como seu Senhor. Eles tinham seus deuses, eles tinham seus magos, seus feiticeiros, usados pelo diabo, e o diabo também consegue realizar sinais e prodígios. O próprio apóstolo Paulo diz acerca da vinda de Cristo, acerca do aparecimento do anticristo, que ele, o anticristo, ele virá com sinais e prodígios e enganará a muitos. Então, não é o fato de ver, de acontecerem sinais, por mais que Jesus nesse momento aponta para os seus milagres para mostrar que ele era Deus, mas Jesus também está justamente nos deixando muito claro essa verdade, que mesmo realizando milagres diante daquele povo, diante daquelas cidades, mesmo sendo não um homem usado por Deus, mas ele, o próprio Deus, o Deus homem, realizando milagres, ainda assim o povo não creu, ainda assim o povo não acreditou. Eles não criam na pessoa de Jesus como Messias. Ou seja,
muitos criam no milagre, mas não davam crédito para Jesus. Olha mais um texto de João aí comigo. João capítulo 12, versículo 42. E vamos ler o 43 também. João 12, 42 e 43. Diz assim a Escritura: entretanto, muitos dentre as próprias autoridades, as autoridades judaicas aqui, tá, creram nele. Mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles até criam, mas eles não confessavam Jesus como seu Senhor. Era um homem fazendo milagres. Talvez no coração deles está falando assim, talvez até seja o Messias, mas ele não tem para oferecer o que a gente quer. Vamos esperar mais um tiquinho, vamos ficar com a glória que a gente tem, com status, né, com o nosso ego aqui intacto. Deixa esse louco aí fazer as obras dele. O ponto, meus irmãos, é que muitos dos que criam não se arrependiam. Eles até criam nos milagres. Mas para se arrepender precisa ir além da mera crença. Tem gente que crê em ET, alienígena, né? Tem gente que crê numas teorias da conspiração maluca. Tem gente que crê que a Terra é plana. Né? Tem gente que... Então não é necessário apenas crer em sinais, em milagres. É preciso confessar, é preciso se arrepender. E é isso que essas cidades não fizeram. Esse é o ponto principal de toda a narrativa dos evangelhos. O arrependimento. Mateus deixa claro, né? O texto, versículo 20, voltando aí para Mateus 11, versículo 20, o texto deixa claro por que que Jesus passou a imprecar: pelo fato de não terem arrependido. Mais uma vez, eu quero ressaltar, eu nunca vou cansar de fazer isso aqui com os irmãos. Os irmãos vão enjoar de ouvir eu falando isso aqui. Jesus veio pregar o evangelho do reino. E a mensagem do reino é uma mensagem de arrependimento. Arrependei-vos. É o que Jesus dizia. O arrependimento, meus irmãos, está assim, totalmente entrelaçado, interligado com o reino de Deus. Sabe, é igual uma corda. Né? Você pegar um fiozinho sozinho, ele se arrebenta, não é? Mas quando tem aquele monte de fio entrelaçado, ele forma um cordão, uma corda forte, resistente. Assim é arrependimento e reino de Deus. Você só consegue caminhar no reino de Deus se houver arrependimento. Você só vai fazer parte do reino de Deus se houver arrependimento. Jesus chamou os homens ao arrependimento. Vamos falar um pouquinho então de arrependimento. O que essa palavra significa? A palavra arrependimento, irmãos, o arrependido, para pegar essa palavra específica aqui, né, porque o texto diz por não terem se arrependido, a palavra arrependido do grego é metanoesan. Metanoesan, que vem daquela raiz grega que a gente tanto conhece, metanoel ou metanoia, que significa o quê? Literalmente mudança de mente. Mas não qualquer mudança, tá? É mudança para uma mentalidade melhor. Não é mudar a mente para algo ruim, corrupto. É uma palavra que está diretamente ligada com uma mudança para melhor. Mudar a mente, mudar a direção, mudar o sentido. Arrepender, irmãos, implica em mudar a forma de pensar e de agir. Trocando em miúdo, cá entre nós, né? Em outras palavras,
Arrependimento está diretamente ligado à conversão. Converter, se arrepender, é mudar a mente. Converter é mudar o quê? O caminho, não é? Quando eu faço uma conversão, eu estou indo numa rua, eu converjo e mudo para outra. Então eu mudo a mente, eu mudo também o caminho. Arrependimento está ligado à conversão. Mudança de direção. E aí a gente faz aquela pergunta, ou talvez nós não façamos, por já termos sido alcançados, mas via de regra, quando você vai falar para alguém, né? Igual Jesus está falando aqui, você chega para uma pessoa, fala com ela, você precisa se arrepender. A pessoa vai te mandar na lata, né? Arrepender de quê? Tem gente que ainda bate no peito, né? Estufa o peito. Eu não me arrependo de nada que eu fiz. Só me arrependo do que eu não fiz. Não tem gente assim? Só me arrependo do que eu não fiz. De nada que eu fiz eu me arrependo. Irmãos, pensa aqui comigo. Não precisa responder não, mas pensa aqui comigo. Uma palavrinha, uma frase dessa pode sair da boca de um crente? O que Jesus nos chama é para nos arrependermos o tempo inteiro. A gente precisa ter um coração arrependido na presença do Senhor. O reino do céu é para os arrependidos. Jesus criticou aquelas cidades porque ele caminhou nelas, ele curou gente nelas, ele manifestou o seu poder nelas, ele pregou o evangelho naquelas cidades. E elas não o quê? Não se arrependeram. O crente, o servo do rei, o cidadão do reino, é alguém arrependido. E a gente precisa arrepender de quê? Essa é a pergunta que a gente ouve. Então, certamente era a questão que enchia o coração dos cidadãos daquela cidade. Quando Jesus falava de arrependimento, eles não viam motivo para se arrepender. Eles talvez não vissem porquê deles se arrependerem de qualquer coisa. Jesus denuncia a dureza do coração dos homens daquela cidade. Vamos aos fatos então, meus irmãos. Nós sabemos, a Bíblia nos diz, que o homem, o ser humano, é manchado pelo pecado. Tem uma mancha em nós, que se chama pecado. Nós herdamos ela do nosso representante federal, Adão, quando ele pecou, desobedeceu a Deus. E a melhor tradução para a palavra pecado é justamente errar o alvo. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Eu pego uma bolinha aqui, quero acertar a testa do Esda ali e acerta a Helenice. Errei o alvo. Pecado é errar o que Adão fez, o que Eva fez no pecado deles. Eles erraram a vontade de Deus. Deus determinou para eles a sua vontade. O que eles fizeram? Erraram. Foram para o outro caminho. Eles mudaram a mente para o lado mal. Eles se desviaram do caminho correto. E como é que é o coração do ser humano? Não é enganoso? Como nós lemos aqui, o texto de Jeremias, capítulo 17. Enganoso é o coração do homem. É um coração inclinado para o pecado, é um coração inclinado para errar o alvo. Completamente. Desesperadamente. A gente gosta de errar o alvo. Essa é que é a verdade, irmãos. Não adianta tampar o sol com a peneira. Porque errar o alvo é prazeroso. O pecado traz muitas vezes prazeres momentâneos. E a Bíblia deixa muito claro que todos pecaram. É um texto que a gente sabe de cor, Romanos 3, 23. Todos pecaram, todos se desviaram a uma, não há ninguém que faça o bem.
Ninguém que busque a Deus por livre e espontânea vontade. É a ideia que a gente fala, né? A ideia errada, muitas vezes porque a gente não compreende direito do livre-arbítrio. O homem tem livre-arbítrio? Não tem, irmãos. Adão tinha. Deus criou o homem com livre-arbítrio? Sim, Adão. Adão não era manchado pelo pecado. Adão não tinha qualquer influência dentro do coração dele para pecar. Ele só conhecia o bem, ele tinha liberdade, liberalidade para fazer o bem. Quando o pecado entra, ele perde o seu livre-arbítrio. Por quê? Porque agora tudo que ele vai fazer, ele tem uma influência do mal. Ele não tem mais liberdade de agir sem que o mal esteja ali tentando a ele. E essa é a diferença. Nós temos livre agência, nós não somos robôs, nós agimos livremente, mas o nosso arbítrio, ou seja, arbitrar entre o que é bom e o que é mal, arbitrar entre as coisas de Deus e as coisas do diabo, isso aí em nós está manchado. A gente não tem. A gente não tem essa capacidade. E Jesus deixou claro para aquelas pessoas, ao falar de cidades inteiras, ele não apontou o dedo para uma pessoa ou para uma classe de pessoas. Ele falou os nomes das cidades. Jesus deixou claro com isso que o pecado, muitas vezes, quando ele é disseminado de uma forma tão plena, ele mancha uma sociedade inteira. Foi o caso da sociedade pré-diluviana. Aqueles homens que viveram antes de Noé, que causaram aversão a Deus, a ponto de Deus destruir tudo com o dilúvio, deixou só Noé e a família dele. É o caso das cidades de Sodoma e Gomorra, que Deus mandou fogo do céu para destruir, tamanha era a aversão que aquele povo causava a Deus. É o caso das cidades de Tiro e Sidom, homens idólatras que entregavam seus filhos para serem queimados diante de outros deuses. E Jesus está dizendo, é o caso de vocês. Corazim, Betsaida, é o caso de você, Cafarnaum. Irmãos, foi assim com aquelas cidades, nos dias de Noé, nos dias de Abraão, nos dias de Isaías, nos dias de Ezequiel. E muitas vezes continua sendo assim nos dias de hoje. O pecado muitas vezes mancha a nossa sociedade, a ponto de a gente olhar para cidades inteiras e a gente generalizar, né? A gente falar assim, aquela cidade é uma cidade de devassidão. Aquele povo é um povo de devassidão. Aquele país. A gente faz isso. A gente vê isso em momentos da história. E Deus, então, na pessoa de Cristo, ele emite aqui nesse texto que a gente conhece como a forma de oráculos. A gente vê essa expressão ai na Bíblia inteira. No Antigo Testamento, eu vou citar apenas alguns trechos aqui, Isaías 3:11, o profeta Isaías fala assim, ai do perverso. O que é esse ai? Geralmente é quando a gente bate o dedinho na quina, né? Todo mundo muda até a expressão, só de falar, né? Você dá aquele ai. É um sentimento de dor, mas aqui na boca do profeta é uma expressão de julgamento. Quando o profeta fala ai, ele está querendo dizer, Deus vai trazer juízo. O profeta Jeremias, lá no capítulo 22, verso 13, diz assim, ai daquele que edifica a sua casa com injustiça. É um julgamento sobre os injustos. O profeta Ezequiel, alertando os outros profetas, ele diz assim, lá no capítulo 13, verso 3, ai dos profetas loucos. Profetas que falam coisas impensadas, sem que Deus de fato tenha falado. No livro de Apocalipse, a gente está estudando aqui na escola bíblica, a gente vê um anjo proclamando 3 ais nos finais dos tempos sobre as pessoas impenitentes. E aqui Jesus usa então esse oráculo, essa expressão profética,
contra aquelas duas primeiras cidades. Ele diz no verso 21, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Ele estava pronunciando o juízo de Deus sobre essas cidades. Por quê? Porque mesmo tendo visto os milagres que ele fez, eles não se arrependeram. E ele as compara com aquelas duas cidades do Antigo Testamento. A cidade de Tiro, irmãos, era, como eu já disse, uma cidade da Fenícia, e era uma cidade muito rica, e eles eram orgulhosos por sua riqueza. A gente vê isso lá no livro do profeta Ezequiel. Mas Deus proferiu uma sentença contra eles, quando ele diz lá em Ezequiel, capítulo 26, versos 3 e 4, o seguinte: assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, derrubarão os muros de Tiro e deitarão abaixo as suas torres, e eu varrerei dela o seu pó e a deixarei como uma penha lisa. Deus está dizendo, vai ser devastada. E ela foi. É engraçado que Deus, na sua soberania, né, usa às vezes um império ímpio para trazer castigo sobre outro. Vieram os babilônicos, quando estavam em ascensão, e dizimaram a cidade de Tiro. E fizeram o mesmo com a cidade de Sidom, que era uma cidade vizinha àquela cidade de Tiro. Ezequiel 28, verso 22, profetizou contra aquela cidade, dizendo assim, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Sidom, e eu serei glorificado no meio de ti, e saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos, e nela me santificar. O mesmo aconteceu com Sodoma. Se a gente olhar para Gênesis capítulo 19, versículo 24, então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor, desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. É isso que Deus fez com aquelas cidades. Agora, eu chamei a nossa atenção para isso porque o contraste que Jesus faz da situação daquelas cidades do Antigo Testamento com as cidades dos dias de Jesus é terrível. Jesus afirma que haverá um rigor menor para elas, aquelas do Antigo que já foram destruídas no dia do juízo. Ou seja, Deus vai ter mais piedade delas do que com aquelas que estavam rejeitando o próprio Cristo. Por que, meus irmãos? Por que Jesus diz isso? O pecado deles, será que era maior que o de Sodoma? Será que o pecado deles era maior do que o pecado de Tiro e Sidom? É interessante que o texto de Ezequiel, que muitos até apontam como sendo uma descrição do próprio Satanás, é uma profecia contra o rei de Tiro, uma dessas cidades que foi destruída. Será que o pecado dessas cidades foi menor que o pecado de Corazim, de Betsaida, de Cafarnaum? Eu digo para vocês, sim, o pecado deles foi menor. Porque essas cidades que viram Jesus, elas não pecaram contra Deus de longe, elas pecaram contra Deus de pertinho. Elas negaram a realidade que estava bem diante dos olhos deles. Eles negaram, rejeitaram, cuspiram na face do Filho de Deus. É como a gente sempre diz, pecado é pecado. Errou o alvo, pecou contra Deus. E nesse sentido não há pecadinho, pecadão, pecado é pecado. Mas a gravidade do pecado, ela é medida. Os homens, diz a Bíblia, diz a Escritura no livro de Apocalipse, que eles serão julgados segundo as suas obras. Então há gradação de pecado e há gradação de punição.
Eu não quero nem saber como é que vai ser essas gradações. Mas a Bíblia deixa claro que há. E ele está dizendo que essas cidades aqui vão receber um juízo maior por não terem se arrependido diante do Senhor. Jesus deixa claro, olha só o que ele fala no versículo 23 para Cafarnaum, que foi o centro, né, do ministério de Jesus. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? É repetindo mais ou menos o que o profeta fala para o rei de Tiro. Né? Ele achava que ele era a pedra mais preciosa, o guardião dos céus. Né? O coração dele se elevou. Jesus está dizendo assim para aquela cidade: vocês acham que com o seu comércio, porque Cafarnaum era uma cidade à beira do mar da Galileia, uma cidade portuária, ele está dizendo: vocês acham que com o seu comércio, com as suas riquezas, vocês vão chegar até o céu? E qual é a resposta que Jesus dá para eles? Descerás até o inferno. Vocês vão subir coisa nenhuma, vocês não vão ser exaltados coisa nenhuma, vocês vão descer, vocês vão ser julgados por Deus. Vocês vão ser condenados pelo Senhor por terem rejeitado o Messias, por não terem se arrependido. O juízo de Deus contra a impiedade é o fruto que essas cidades impenitentes irão colher, porque rejeitaram o Messias. Meus irmãos, eu concluo chamando a sua atenção para algo que não podemos nos esquecer. Jesus, ele não está falando com cidades. Ele usa essa expressão para mostrar uma amplitude. Ele está dizendo, é muita gente. Mas ele não está falando com cidade não tem vida. É igual a gente usa aquela expressão, né? O povo. Quem que é o povo? O povo não é uma instituição com vida própria. Cidades são compostas de pessoas, de almas individuais, e é delas que Jesus está falando. São pessoas que serão julgadas. A Bíblia diz que cada um vai prestar contas diante de Deus. A intenção de Jesus aqui, a preocupação de Jesus é com pessoas. Sua intenção é falar ao coletivo, expandir o conceito de reino de céu. Ele estava falando do reino, então ele contrasta essas cidades com o reino que ele veio trazer. O reino é coletivo, mas é composto de pessoas que são chamadas uma a uma. E o julgamento também, ele é expressado no coletivo, mas ele vai ser um a um. E outro ponto que Jesus destaca aqui, como nós já dissemos, é o quanto o pecado se agrava na coletividade. Se a adoração, quando você adora Jesus em casa, sozinho, cantando, é uma coisa, mas quando a gente se reúne em culto público para adorar, é outra coisa, o pecado é assim também. Quando a gente peca sozinho, no nosso escondido, é uma coisa, tem um efeito. Mas quando a cidade inteira, quando um grupo grande de pessoas se reúne para pecar deliberadamente contra Deus, a consequência também é maior. Esse texto, irmãos, não termina com nenhuma mensagem positiva explícita. Ele não terminou com nada. O último verso que lemos, o verso 24, é justamente Deus proferindo juízo para Cafarnaum, dizendo que se eles tivessem se arrependido, ou melhor, dizendo aqui que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Uma mensagem pesada. É Jesus dizendo, olha, Deus vai ter mais piedade de Sodoma do que de Cafarnaum, porque rejeitaram o Messias. Ele destaca aqui o salário do pecado, que é a morte, que é o juízo de Deus, como Paulo nos diz lá em Romanos 6, 23.
Mas implicitamente, então se não está explícito nada de positivo aqui, implicitamente, ou seja, dentro aqui do texto, meus irmãos, ele aponta para a importância vital que Jesus dava e ainda dá nos dias de hoje para o arrependimento. O juízo que Jesus está imprecando contra aquelas cidades está, na verdade, chamando a nossa atenção para o arrependimento, para a gravidade que consiste em não se arrepender. E, infelizmente, meus irmãos, ainda hoje, assim como nos dias de Cafarnaum, de Betsaida, de Corazim, ainda hoje existem pessoas que estão diante de Deus, mas continuam não se arrependendo. Elas não negam a obra de Deus, elas não negam os milagres de Jesus, elas não negam a ação da igreja de Cristo no mundo, a importância que ela tem, elas não negam isso. Muitas até admiram, batem palma, ajudam, doam dinheiro, participam, se tornam membros, se tornam pastores, se tornam obreiros. Muitas se envolvem com essa obra, com a igreja, mas o coração delas não está arrependido. Precisamos nos arrepender. Precisamos demonstrar frutos de arrependimento, meus irmãos. Precisamos, como diz a Escritura, se ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. A gente precisa tirar, irmãos, a capa de espiritualidade que muitas vezes a gente quer vestir. Eu não preciso mostrar para A ou B que eu sou cristão, eu preciso me arrepender diante de Jesus. E o testemunho vai ser consequência. Não adianta ter um testemunho falso, viver só de fachada. Jesus, lá no capítulo 23 de Mateus, vai usar esse mesmo oráculo, o ai, para falar dos fariseus. Os homens que tinham uma espiritualidade muito ressaltada para todos que os viam. E Jesus vai falar com esse sepulcro caiado, raça de víbora, guia de cegos. Vocês precisam se arrepender. João Batista, aquele que nós já falamos dele na última mensagem, quando antes de vir Jesus até ele, quando ele estava lá batizando no Rio Jordão, aí os fariseus vinham e ficavam lá de longe observando, e falava assim: vocês acham, raça de víboras, que vão escapar do juízo de Deus? De Deus ninguém zomba, a Deus ninguém engana. Você pode enganar a mim, eu posso enganar vocês, mas a Deus nós não podemos enganar. Para sermos cidadãos do reino, não podemos ter corações impenitentes. A gente precisa quebrantar o nosso coração. Há ainda aquelas pessoas, irmãos, que se fecharam totalmente para a pregação do Evangelho. Abre a sua Bíblia comigo, já estamos finalizando. Romanos, capítulo 1. Carta de Paulo aos Romanos. Capítulo de número 1. A partir do verso 18, nós temos a descrição de um dos maiores juízos que Deus pode manifestar na vida de um homem. Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18, nos mostra. Paulo nos diz o seguinte: a ira de Deus se revela no céu contra a impiedade e a perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas.
Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Olha o juízo, verso 24. Por isso, por terem rejeitado a Deus, por terem feito tais coisas a Deus, por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sexualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. E se a gente seguir no texto, Paulo vai seguir descendo a lenha nesse povo. Mas o ponto aqui, meus irmãos, e eu quis ler esse texto inteiro para a gente ter isso, a gravidade do que Jesus estava falando para aqueles homens é o que Paulo está revelando aqui. Aqui Paulo está falando de homens que rejeitaram a Deus por causa da sua revelação na criação. Imagina aqueles que rejeitaram Jesus face a face com ele. O pior juízo de Deus é esse que nós vimos aqui em Paulo, de Deus olhar para alguém e falar assim, esse aí vai ser punido no dia do juízo e eu já vou entregar ele para o próprio desejo do coração enganoso dele, para ele fazer o que ele quiser. Ele vai ser, segundo o próprio conceito dele, livre. Mas ele não é livre coisa nenhuma. Ele está preso a toda essa lista de imundícies. E ele está afastado de Deus. Irmãos, graças a Deus por Jesus Cristo, por meio de quem nós temos a redenção dos nossos pecados, por meio daquele que nós podemos nos arrepender. Por isso, trazendo aqui algumas aplicações para nós, nesse texto tão duro, eu chamo a atenção dos irmãos para essa dureza, essa verdade pesada que Jesus apresenta, para dizer para os irmãos, arrependam-se. E eu não falo isso na postura de alguém que aponta o dedo, porque eu digo para mim mesmo, arrependa-se, Darla. Nós precisamos de um coração arrependido diante de Deus, a gente não pode perder isso nunca de vista, irmãos. As duras palavras de Jesus nos levam a olhar para Cristo e repensar as nossas vidas. Repensar, será que estamos seguindo a Cristo? Apenas por estarmos maravilhados com os seus milagres, com aquilo que ele faz, com o movimento evangélico, com a igreja,
com as músicas? Será que a gente está só encantado? Será que o nosso coração está de fato servindo a Cristo? Ou nós estamos servindo a nós mesmos, nos convencendo, nos enganando? Precisamos urgentemente, irmãos, nos arrependermos dos nossos pecados. Precisamos mudar a nossa mente, metanoia, mudar de direção, seguir a Cristo cada vez mais. Irmãos, vamos seguir o exemplo de Paulo. A gente olha para o apóstolo Paulo, que homem usado por Deus. Ele fazia questão de falar: eu não julgo ter alcançado. Eu e você, não interessa se a gente começou a nossa caminhada ontem, se a gente está desde que nasceu na igreja, 30, 40, 50, 60, não interessa. Nós precisamos olhar para os nossos pecados, olhar para a nossa condição diante de Deus, pedir misericórdia, nos arrependermos e receber a boa nova. Há perdão em Cristo. O que Cristo estava falando para aquelas cidades não era um juízo simplesmente condenatório. Mas Jesus estava dizendo, como ele falou, apontando para as cidades do Antigo Testamento, se eu tivesse feito isso lá naquelas cidades, eles teriam se arrependido. Ele está dizendo, há perdão, há arrependimento, há perdão quando há arrependimento. Há perdão em Cristo para todo e qualquer coração arrependido. Salmo 51, versículo 17, Davi fala para Deus: se o Senhor se agradasse de sacrifícios, Deus, eu te daria. Mas um coração quebrantado, um coração contrito, isso o Senhor não rejeita. Sacrifícios externos, Deus rejeitou por várias vezes. Pessoas que vinham com seus sacrifícios e Deus falava assim, quando eles botavam para queimar na fogueira: está chegando aqui fedendo, porque não representa um coração, é uma obra externa, mas não representa um coração arrependido. Davi nos fala no Salmo 51, versículo 17, um coração quebrantado e contrito, um coração arrependido de verdade, o Senhor não rejeita. Jesus falou, lá em Marcos capítulo 15, é a forma que Marcos relatou, né? A mesmo relato de Mateus do início da pregação de Jesus. Lá ele diz assim, arrependa-se. Ele diz assim, é chegado o reino dos céus. Aí Jesus disse, arrependa-se e creia no Evangelho. Arrependa-se e creia. Não é necessário, não é suficiente fé apenas. Tem que haver arrependimento. A fé verdadeira é a fé que nos leva ao arrependimento. Para a gente encerrar, uma frase do R.C. Sproul, espelhando uma frase de Santo Agostinho. Ele diz assim, não se engane, não pense que pode escapar do juízo. Se você nunca se aproximou da cruz como um indigente, como um mendigo, sem nada nas mãos, sem desculpas, sem justificativas próprias, eu o exorto a não deixar mais um dia passar antes de acertar a sua vida com Deus. Eu acho muito forte essas palavras do Sproul, refletindo aquilo que Agostinho já dizia. Agostinho dizia assim que o pecador arrependido, a fé verdadeira, ela é aquela que nos leva para a presença de Deus como mendigos, sabe? O mendigo sentado na rua, com a mão estendida, vazia, sem nada. É o de verdade, não é o que está enganando as pessoas, não. É assim que a gente chega na presença de Deus. Nós não temos nada. As nossas obras são trapo de imundícia. A gente muitas vezes quer justificar nossos pecados para Deus. Abandone suas justificativas. Abandone as suas preconcepções. Abandonemos, meus irmãos, os nossos pecados. Porque há perdão em Cristo para todo coração arrependido. Amém? Vamos orar? Te convido a colocar-se de pé, você que pode.
E eu queria te convidar a orar. Essa oração é muito pessoal. Às vezes a gente tende a ouvir sermões desse tipo, principalmente a gente quando está preparando o sermão, e ficar pensando em A ou B, e isso é o maior pecado que a gente comete. Porque a gente olha para nós mesmos. Nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos cada dia mais desse coração contrito diante de Deus. Por isso, fale com Deus agora. Clame ao Senhor por um coração cada vez mais arrependido. Se Ele já te alcançou e já te deu essa graça de ter esse coração arrependido, continue pedindo que Ele quebrante ainda mais o seu coração, para que tenhamos cada vez mais frutos de arrependimento na presença do Senhor. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, Pai. Ela muitas vezes é dura, mas se ela assim não fosse, se ela fosse apenas para acalentar o nosso ego, nós seríamos vítimas do seu justo juízo. Mas o Senhor não se interessa em apenas nos acalentar. O Senhor quer que nós tenhamos um coração de fato contrito na Tua presença, enxergando quem nós somos, para que quando recebermos bênçãos do Senhor, possamos entender que não somos merecedores e por isso a Tua graça é tão grande. Assim, ó Deus, não deixe que sejamos como os homens daquelas cidades, cidades impenitentes, que negaram o Rei, que nós não rejeitemos a Ti, Senhor. Que a nossa rejeição a Ti nunca apareça disfarçada de obras ou de qualquer outra coisa que possamos julgar nos tornar merecedores. Não, Deus, limpa o nosso coração, transforma a nossa mente, muda a nossa mente, nos conduz na direção do Senhor, Deus, para que sejamos uma igreja viva, lavada e remida no Seu sangue, uma igreja verdadeiramente perdoada, uma igreja que recebe o perdão do Senhor e glorifica ao Senhor por tamanha graça, por tamanho favor que o Senhor tem dispensado a nós. Que sejamos homens e mulheres que entendem a realidade espiritual que está à nossa volta e que se apoiam no Senhor e que esperam no Senhor, que depositam todas as suas esperanças no Senhor, pois o Senhor é o nosso tesouro mais precioso. O Senhor é tudo que nós temos, e nós não temos nada além de Ti, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, limpa as nossas mãos, limpa o nosso coração, nos faz arrepender-nos, Senhor, de vícios pequenos, de pequenos ídolos que têm se formado no nosso coração, no coração da Tua igreja. Ídolos que roubam o nosso tempo, que nos impedem de ler a Bíblia, nos impedem de orar, nos impedem de jejuar, nos impedem de comparecer à casa do Senhor. Limpa, Senhor, o nosso coração dessas coisas. Lava-nos com o Teu sangue, para que nós fiquemos, ó Pai, cada dia mais parecidos contigo. É o que nós te pedimos. E oramos crendo e confiando que o Senhor opera o arrependimento nos nossos corações. É o Senhor mesmo que habilita o nosso coração para sermos arrependidos. Por isso rogamos ao Senhor, na confiança, na certeza de que o mérito de Cristo nos concede o perdão. Assim nós o louvamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã, que Deus o abençoe, que essa palavra dura, né? Mas que ela produza frutos na nossa vida. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus.